Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, aleluia. Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor, que ocorre 40 dias após a Páscoa da Ressurreição. É certo, a Ascensão do Senhor foi quinta-feira passada. No Brasil, ela é transferida para o domingo seguinte, para reunirmos maior número de povo, para assim bem celebrarmos este momento tão importante, também ele prometido pelo Senhor. Nós acabamos de ouvir a conclusão do Evangelho segundo São Lucas, no qual o próprio Senhor diz que sofrerá, ressuscitará ao terceiro dia e depois voltará ao Pai. Não voltará ao Pai e nos deixará órfãos, mas enviará a força do alto, o Divino Espírito Santo, como nosso intercessor e nosso advogado diante dele e do Pai. Era necessário que os apóstolos e os discípulos fossem revestidos dessa força do alto, como nós bem ouvimos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Era necessário que fossem revestidos dessa força do alto, porque, apesar de conviverem com o Senhor e serem ensinados, pelo menos durante 3 anos, apesar de terem visto o Senhor ressuscitado, apesar de conviverem com o Senhor ressuscitado mais 40 dias, parece que os apóstolos e discípulos ainda não haviam entendido qual a missão do Senhor, missão de Messias, Salvador e Redentor, e não de mero restaurador do reino de Israel. É isso que eles perguntam ao Senhor: Senhor, quando vai chegar a hora de restaurar o reino de Israel? Ainda havia no entendimento deles esta falha. Ainda há entre nós estas falhas, quando nós colocamos Jesus em outra posição que não é a dele. Nós vimos tantas vezes, nas décadas de 70, 80, até parte de 90, quantos, mesmo dentro da igreja, que colocaram Jesus num papel exclusivo de libertador das chagas sociais, das chagas políticas. E mais ainda, além de colocar o Senhor em uma função que não é a dele, não é para isso que ele veio, para nos libertar das mazelas sociais, ainda permanece entre muitos sacerdotes, líderes e mesmo leigos e professores de teologia, aqueles que utilizam mal a Sagrada Escritura e aí querem ver no livro do Êxodo e em tantas outras partes apenas material de campanha política, partidária e ideológica. Este falso entendimento de qual é o papel do Senhor como Messias e Redentor, repito, permanece entre nós e pode permanecer durante muito tempo, porque muitos ainda não foram revestidos da força do alto. Um jovem apologeta no Brasil muito bom dizia algo, aliás, repetia algo que os santos não cessaram de repetir, que quando não há a abertura para o Espírito Santo, a pessoa pode ler a Sagrada Escritura e não entender. E o pior não é não entender, é perverter a Sagrada Escritura. Quando não há abertura ao Divino Espírito Santo para ser iluminado, a pessoa pode fazer uma figura
completamente diferente do Senhor Jesus e da sua missão, e também da igreja e da sua função na sociedade. Quando não há abertura para o Divino Espírito Santo, que é aquele quem esclarece e ilumina, então não se entendem os eventos do dia a dia. E todos os eventos do nosso dia a dia, todos, absolutamente todos, nenhum deles escapa à soberania de Deus. Em tudo há a vontade de permissão de Deus. E aquele que não se deixa abrir, penetrar e iluminar pelo Divino Espírito Santo, não entende. Para ele, a vida humana e a história humana é uma história sem sentido. Também para os apóstolos foi sem sentido este momento em que o Senhor ascendeu à frente deles, os abençoou e voltou para o Pai. Era tanto sem sentido, embora inúmeras vezes ouviram do Senhor que isto iria acontecer. Era tanto sem sentido que ficaram parados olhando para o céu. Talvez um ou outro de mais fraco entendimento entendeu. O Senhor disse: vou para o Pai e volto. E já ficou ali sentado esperando que o Senhor voltaria. Como se o Senhor Jesus tivesse ido para o Pai para fazer uma visitinha breve. Tanto que eles recebem essa reprimenda, este puxão de orelha dos anjos. Varões da Galileia, o que fazem aqui, parados olhando para o céu? Não acabaram de ouvir o Senhor dizer: ide por todo o universo, pregai a toda a criatura e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pregando sobre a conversão, a mudança de vida e o arrependimento? É isso que os anjos dizem a eles? O que fazem aqui parados? Também para a igreja hoje, os anjos do céu devem se perguntar: o que é que eles fazem lá parados? Eles ouvem falar que a igreja da qual eles fazem parte e da qual eles são os membros, cuja cabeça é o Senhor Jesus, foi mandada pregar por todo o universo, mas eles não pregam. Foi mandado a eles confessar que há salvação apenas no nome de Jesus, e eles não confessam. Foi mandado a eles ensinar aqueles que erram, e eles não ensinam. Foi mandado a eles rezar um pelos outros, e eles não rezam. Foi mandado a eles tantas coisas. Foi mandado a eles estar presente no dia do Senhor para participar e receber o Senhor no seu corpo e no seu sangue. E eles não o fazem. Eles escutam na igreja a pregação dos apóstolos de que toda a igreja é missionária, mas eles não fazem missões. Eles estão ali, como os antigos e os primeiros apóstolos, parados, olhando para o céu, esperando um Jesus que vai voltar. Outro fenômeno interessante aconteceu também na comunidade de Tessalônica, onde ouviram a pregação dos apóstolos, que Jesus que subiu ao céu voltará para nos julgar. E o que fizeram? Os cristãos de Tessalônica ficaram nas montanhas rezando, ficaram nas planícies rezando, esperando o Senhor voltar. E já não trabalhavam, e já não construíam, e já não compravam, e já não pagavam. E o apóstolo Paulo teve que dizer-lhes: quem não trabalha não tem direito de comer. Também nós devemos trabalhar pela nossa salvação, trabalhar para que nós também, como membros, sejamos dignos de um dia encontrar nossa cabeça, que é Cristo, no céu. Nós devemos
operar e trabalhar pela nossa salvação, mas também pela salvação de toda a humanidade. Rezar por todos, levar a todos o conhecimento do Senhor Jesus, sem o qual ouviremos esta dura reprimenda: que fazem aí parados? Sempre digo e repito que o grande engano dos nossos tempos, engano este patrocinado pelo demônio, é fazer crer às pessoas crentes de que basta rezar para si e que basta viver uma religião intimista. A religião cristã, a fé católica, não é uma fé intimista, é uma fé missionária, é uma fé expansiva, porque eu recebi o Evangelho, a Boa Nova, porque eu recebi a salvação, eu quero que todos também recebam. Este é o convite que o Senhor nos faz. Diria mais, a ordem que o Senhor nos dá: não ficarmos parados em uma fé intimista. Se nós não ficarmos parados e agirmos e colocarmos todas as nossas forças, toda a nossa inteligência, todo o nosso amor em Deus e na propagação do Evangelho, certamente que quando o Senhor voltar, ao toque da trombeta, quando vier julgar os vivos e os mortos, nós teremos a certeza de sermos levados com Ele para a vida eterna. Que o Senhor nos encontre assim, nesta plenitude de amor e de misericórdia por todos. Esta força que o Senhor quer nos dar vem-nos do Divino Espírito Santo. É Ele que deu ânimo e deu voz aos profetas no passado, e dá ânimo, deu ânimo no passado e dá ânimo no presente aos mártires para sofrerem por Cristo. Também Ele pode iluminar e esclarecer toda a Igreja, cumprir a sua função que o Senhor determinou, repetir tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou e nos ensinar muito mais, e nos dar essa força que toma conta de nós, que penetra todo o nosso ser, para então podermos ser partícipes daqueles que vão entregar e reconhecer a soberania do Senhor Jesus sobre todos nós. Possamos ouvir do Senhor: que bom que tu te abriste ao Divino Espírito Santo, que bom que te deixaste guiar por Ele, que bom que toda a Igreja é dócil ao Divino Espírito Santo. Que nós possamos pedir nesta semana em que abrimos com a ascensão do Senhor, já na próxima semana teremos a vinda do Divino Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre toda a Igreja. Que nós possamos nos abrir ao Divino Espírito Santo para que Ele nos penetre, assim como diz a Sagrada Escritura, que a força de Deus penetre em minha vida profundamente, como uma cárie em meus ossos. Profundamente penetra em nós, transformando todo o nosso ser, abrindo-nos ao serviço do Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.